Esse daí é o básico. Não, 2 semanas sem gravar, eu esqueci como que grava já. Fala galerinha, tudo na paz? Eu sou o Mike Shadow e hoje temos mais um vídeo especial. E para um vídeo especial eu também trago mais um convidado especial aqui para o canal. Ele que está voltando aí em mais um vídeo aqui. Se apresenta aí, meu caro. E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Ritual Master, mais uma vez aqui com meu querido Marcelo, pra gente fazer um vídeo mais que especial para vocês. Vamos lá! Hoje iremos comparar aqui o que seria melhor para o momento, né, no meta atual, Hand Traps ou Staple. Vamos fazer aqui algumas comparações e no final vamos dar o nosso veredito, né, do que seria melhor, Hand Traps ou Staple. Mas antes, é claro, o nosso ritual padrão, aquele mini trocadilho. Já deixa o seu like para ajudar na divulgação deste vídeo e se você é novo por aqui, se inscreva. E lembrando que o Ritual Master também tem um canal aqui no YouTube, eu deixarei todos os links aqui na descrição. Agora sim, partiu! E antes de entrar no mérito de Hand Traps versus Staples, vamos dar uma pequena explicação do que é uma Hand Trap, Staple, Engines e entre outros. Então, pessoal, para quem não está muito familiarizado com esses termos, né? No competitivo, muitas pessoas falam de Tech Cards, né? Que são cartas que você incrementa o seu deck, né? Eu posso dar alguns exemplos. Por exemplo, se você tiver um deck de Shadow, você pode botar uma engine de Invoked, você pode botar Hand Traps, né? Como uma Ashe ou Nibiru, e você pode botar Staples, por exemplo, uma Twin Twist, né? Aí essas 3 tipos de cartas são Tech Cards. É claro que a gente não tem uma separação muito boa do que é exatamente Staple, o que é Hand Trap, porque tem algumas Staples que são Hand Traps, né? Mas aqui para esse vídeo, a gente vai considerar que Staples são mágicas e armadilhas, certo? E a gente vai considerar que Hand Traps são monstros em gerais. Então, por exemplo, a gente não vai considerar uma Infinite Impermanence como uma Hand Trap. Ela vai ser uma Staple, já que ela é uma armadilha por si só. E a gente vai considerar os Cajus e afins como se fossem Hand Traps, porque apesar de eles não ativarem exatamente da mão, eles são monstros que interrompem o seu oponente vindo da mão, né? Tendo isso em vista, a gente vai começar, espero que tenha sido claro. Eu vou começar com os comparativos com as Hand Traps, começando da menos impactante e depois o Ritual Master chegará com as Staple menos impactante. Bom, não é novidade para ninguém, a mais famosa de todas é a Ash Blossom, uma Hand Trap aí que pega basicamente todos os decks do meta atual, já que ela impede aí 3 efeitos muito poderosos de adicionar cartas do deck para mão, de fazer especial do deck, da Foolish de uma carta do deck pro cemitério. Outro staple bem forte também é a Belly, que está voltando aí com tudo no momento atual, já que ela interage com cartas no cemitério. Também temos aí um primo distante dela, né, que é o Skullmaster, que tem um efeito aí também de negar efeitos que ativa no cemitério. E uma outra Hand Trap que está voltando também é a Ghost Ogre. Ela não é tão relevante, mas ela pode vir a calhar, já que ela destrói uma carta que ativa efeito no campo. E Hand Traps também utilizáveis é o DD Crow, que tira um recurso aí do cemitério do oponente. E uma outra Hand Trap que seria aí meio que intermediário, ela não é tão forte, mas também não é tão fraca, é o Gamma. Ele, além de negar um efeito de monstro, ele vai destruir aí o monstro e colocar mais um corpo no campo, por você podendo aí utilizar eles como materiais. Então, com essa abertura aí, com essas Hand Trap que eu falei, vamos passar agora para o Ritual Master, que vai dar um comparativo aí de algumas Staples de baixo impacto. Então, pessoal, o Mark falou aí, né, de Staples, de Hand Traps de baixo impacto, né? E você viu que a maioria das Hand Traps são aquelas cartas de 1 por 1, né? Aquelas de baixo impacto que você gasta uma carta, mas você tira uma carta do seu oponente. Isso é muito bom, isso é bem visto nas Staples, né? Apesar que nas suas maiorias, as Staples elas conseguem fazer um trabalho melhor do que as Hand Traps. Porém, claro, elas têm um custo maior primeiramente, elas não serem tão rápidas como as Hand Traps, né? Mas num comparativo aqui bem básico, por exemplo, a gente tem a Ashe, que ela nega cartas que interagem com o seu deck do seu oponente, no caso. E aí a Ashe só vai negar o efeito, mas ela não destrói, certo? Aí se a gente for para uma Staple, que ela é bem utilizada, né? Já que a Ashe é bem utilizada, nós temos a Solemn Strike, que você
é uma trap counter, né? Que você paga 1500 de vida e nega um efeito de um monstro. Só que aí você nega e destrói. Então você vê que ela também é uma staple simples, de 1 por 1. Só que além de ela negar qualquer efeito de monstro em geral, ela vai destruir aquela carta. É claro que a gente pode argumentar que a Ashe ela também nega mágicas e armadilhas. Mas no jogo hoje em dia, a maioria das coisas que interagem são tudo monstros. É claro que tem suas exceções, né? Uma outra carta bem utilizada, que é de 1 por 1, é a Cosmic Cyclone, né? Ela é muito boa porque ela tem a vantagem de banir a carta do seu oponente, né? Ela é muito utilizada contra deck de controles, principalmente onde nós temos Eldritch no meta, que as cartas dele no cemitério tem efeito, né? Mas também pode usar outras cartas de 1 por 1 tecnicamente, como a Twin Twist, né? A Twin Twist ela é uma carta que troca 1 por 1 porque você gasta 2 cartas para tirar 2 cartas do seu oponente, né? Que é a própria Twin Twist e a carta que você descartou. Então ela também entra nesse critério de ser 1 por 1, né? Então as Staples, em sua base, elas vão ter uma vantagem sobre as Hand Traps, porque elas têm um efeito relativamente mais forte, mas elas são bem mais lentas, né? Você vai ter que esperar o seu turno para usar. Mas é aí que a gente vai entrar no próximo mérito, que aí eu acho que é onde as Staples levam uma vantagem, que são as de alto impacto, né? Eu vou deixar o Márcio falar sobre as Hand Traps primeiro. Bom, como a gente viu aí, as Hand Traps elas têm uma vantagem porque elas ativam na mão durante o turno 0, durante o turno do seu oponente. Então você interagem sem jogar o seu turno, ativando suas cartas da sua mão. E essa é uma vantagem das Hand Trap. E uma desvantagem, como o Ritual Master falou, é que elas não destroem, elas apenas negam, só negam. E as Staple não, ela tem esse plus de destruir e fazer algo mais. Então, digamos aqui que o placa, digamos que tá 1 a 1, né? Podemos dizer assim. E vamos agora para as Hand Traps de alto impacto, que pode aí durar o turno inteiro, ou basicamente 2 turnos. Então vamos começar aqui com o clássico Nibiru. Nibiru, uma carta que quando lançou gerou um grande impacto no meta atual. Ela no momento não está causando um grande impacto, já que muitos decks conseguem jogar em volta dele ou até mesmo fazer negações contra ele. Essa carta é muito boa, principalmente contra decks de combo que faz múltiplas invocações, já que a partir da 5ª invocação você pode tributar todo mundo e invocar esse monstro e um token no lado do oponente. O token lá não vai fazer muita diferença, já que você vai conseguir tirar ele depois com algum efeito aí de alguma staple, né? Outra Hand Trap de grande impacto que tá vendo muito jogo no momento atual é a Lancia. Você consegue aí descartar ela no turno do oponente, é um efeito rápido. E nenhum jogador pode banir cartas durante esse turno. Então essa carta acaba afetando tanto você e o oponente durante esse turno, impedindo, né, que as cartas sejam banidas. E muitos decks como Invoked, até certo ponto Dragon Link e até mesmo Dino tomam um counter para essa carta. Outra carta também, outra Hand Trap de alto impacto que temos no momento atual é o Drawlock Bird. Ela tem efeito aí ótimo quando seu oponente adicionar uma carta do deck para mão. Você vai ativar o efeito dela, é um efeito rápido. E até o final deste turno, nenhum jogador pode adicionar outras cartas do deck para mão, somente contra Dragon Link e Invoked, já que eles vão adicionar muitas cartas do deck para mão. Essa carta acaba sendo um grande counter com vários decks do meta atual. E uma outra carta que mata basicamente vários decks é a Shifter. Ela tem um plus aí diante de outros handtaps, que o seu efeito não dura apenas um turno, dura 2 turnos. Se você não controlar a carta no seu cemitério, você vai ativar o efeito dela, é um efeito rápido, descartando ela. Até o final do próximo turno, todas as cartas que iriam para o cemitério serão banidas. Então essa carta acaba sendo também uma ótima Hand Trap de alto impacto, que vai afetar aí tanto você quanto o oponente. E dependendo aí do seu deck, você pode tirar a vantagem dessa carta, já que as cartas serão banidas. Essas 4 cartas foram as Hand Traps de alto impacto. E vamos partir agora, né, para as Staple aí de alto impacto, que podem ser aí até melhores que essas Hand Traps. Bem, pessoal, na minha opinião, eu acho que é aqui onde as Staples brilham, porque a interação principal das Hand Traps são fazer interações simples, né? 1 por 1. Então elas são bem mais rápidas, porém menos efetivas. Então quando a gente vai pro âmbito de fazer algo que seja realmente poderoso, nós temos dezenas de Staples, né, que fazem isso. Hoje em dia, né, as mais usadas, por exemplo, nós temos a TTT, que caso você tome uma Hand Trap no seu turno 0, você ainda consegue fazer uma vantagem, o que é bem interessante, certo? Mas fora isso, né, nós temos, por exemplo, a Dark Rune No More, que vai negar todos os efeitos
de monstro do seu oponente e ele não pode ativar nada em resposta, o que é bem forte, né? Nós também temos outras cartas como a Forbidden Drops. Ela é rápida, então ela consegue ter uma vantagem um pouquinho maior sobre a Darkly No More. Darkly No More, quando no turno que você ativa, você não pode dar no seu oponente, então isso aí pode ser difícil para deck de OTK, mas eu não acho que seja um grande empecilho. Mas enfim, a Drops você consegue enviar qualquer número de cartas da sua mão ou campo pro cemitério e negar o mesmo número de monstros que o oponente controla. Para alguns decks que usam o cemitério, como o Drayton, isso é quase uma carta de graça. E o plus ainda é que o oponente não pode responder ela com o tipo de carta que você usou. Então se o oponente estiver cheio de monstros, que você quer negar monstros, que você descartar monstros, ele não vai poder negar. Isso é extremamente interessante, né? É aí que as Staples se sobressaem. E muitas vezes as Staples têm uma vantagem que a Hand Traps não tem. Principalmente quando a gente fala de uma Hand Trap de alto impacto, certo? Porque a Hand Trap ela é de alto impacto é porque você tem que dar ela no oponente e travar o turno do seu oponente. Por exemplo, um Lanceia ou um Sift. Você vai dar no deck do seu oponente para ele não jogar. E muitas vezes quando você acerta, ele não joga. Mas a partir do turno 2, né, que seria o turno 1 do oponente e o turno 2 da vez, essas cartas já se tornam inúteis, né? E aí porque o campo do seu oponente já está formado, né? Então as Staples sobressaem porque aí você puxa uma Darkly No More, dá, e aí você consegue limpar um campo do oponente. Caso você tivesse puxado um Nibiru ou um Draw com o seu oponente com o campo formado, elas seriam totalmente inúteis. Então, na minha opinião, aonde as Staples brilham é nisso. Elas são como eu posso dizer, elas têm uma duração de jogo um pouquinho maior do que a Hand Trap, já que a Hand Trap funciona no turno 0 e as Staples elas funcionam no turno 1. Então elas têm um turno a mais para poderem funcionar. Se vocês abrirem com ela, vocês usam na sua vez. Se vocês puxarem, vocês usam na sua vez. Bom, com a explicação aí de Hand Traps e Staples de alto impacto, vou dar aqui minha opinião final. Bom, na minha opinião, o melhor caso que você utilizar seria mais Hand Traps, já que elas são mais versáteis e você pode ativar da mão. Aqui no caso, as melhores para mim seria a Shifter, a Lança e o Draw. A Shifter, você vai banir todas as cartas aí do oponente que iria para o cemitério. Aqui no caso, você não vai usar uma Macrocosmo, porque você teria que setar ela para depois ativar. E caso o oponente tirasse ela, você ficaria como? Você não poderia utilizar. Então, para mim, a Shifter aqui no caso, para banimento, seria a melhor opção. E o inverso, para não banimento, seria a Lanceia, impedindo aí que o oponente bana cartas. Mas aí, né, a gente tem que considerar que as Hand Traps, elas indo em primeiro, elas são bem mais fracas, né? E elas causam um impacto bem menor. Porque, por exemplo, o Sift, se você começar no seu duelo e você ativar o Sift, vão banir suas cartas e muitos decks não têm preparação para isso. Eu vi poucos decks usando o Sift e os poucos que usam são decks assim bem abaixo do meta. Mas se você comparar com a Macrocosmo, ela é uma carta tão poderosa que até hoje ela está limitada. Então se ela tivesse a 3, a gente veria muitos decks se aproveitando dela. E não seria nem um pouco difícil, porque em qualquer turno que você puxasse a Macrocosmo, você daria ela e as cartas do oponente começariam a ser banidas. Bom, nesse ponto eu concordo pela metade. por primeiro, ela é uma trap e outra ela tá limitada, então seria um pouco complicado. E aqui no caso da Draw, eu vi tem uma carta, uma mágica, eu não lembro o nome dela de cabeça, que ela tem basicamente o mesmo efeito da Draw. Porém, como eu falei, Hand Trap ativa da mão, então pra mim a Draw é mais versátil. Você teria alguma coisa assim contra o Draw pra dizer aí se ele seria pior? Então, o Draw ele é uma boa carta, né? Mas ele também tem vários defeitos. Primeiramente que ele não é tão versátil, porque ele não atinge todos os decks. Porque, o seguinte, apesar de todos os decks buscarem do deck hoje em dia, o Draw precisa que somente busque. E isso é meio redundante, porque se for um deck que busca muita carta, aí realmente o Draw ele é imbatível. Mas se for uma carta que ele só precisa buscar poucas cartas e o resto ele só invoca, como por exemplo o Dragon Link, que só precisa invocar uma vez, ele busca uma e tudo bem ele tomar um Draw. Não vai fazer tudo que ele devia fazer, mas ele vai fazer alguma coisa. Porém, se você pegar a Spell Deck Lockdown, que você ativa ela, e nenhum jogador pode adicionar cartas para mão, e ela fica no campo durante 3 turnos, ou seja, ele não vai fazer nem a primeira busca. Vai ser bem pior se ele enfrentar essa carta. Parece que quem tá levando a melhor seria as Staples. Porém, tem algumas Hand Traps que é anti-staple. Aqui eu posso citar novamente a Shifter, e ela consegue counterar a Droplet.
porque a Drops precisa enviar cartas pro cemitério para negar efeitos de monstro. Se ela não puder enviar, ela não vai negar, então a Shifter, né, vai banir as cartas. Realmente você tá certo. Existem algumas hand traps, né, que conseguem cauterar algumas staples, né. O problema é que nem todas conseguem fazer isso, porque, como eu falei, né, as hand traps elas são coisas feitas para serem realmente mais rápidas porém menos versáteis, né, menos impactosas. Então, se você te der um Swift em mim, realmente eu não posso dar uma Forbidden Drops. Porém, se eu dar um Mid Drain, nenhum jogador pode ativar efeitos na mão. Então você não pode usar nenhuma Hand Trap. E aí, acabou qualquer Hand Trap que você tiver na sua mão. Nossa, isso aí foi nocaute, hein? Essa foi pesada. Uma staple que impede todas as Hand Trap do jogo. Então, gente, perdi meus argumentos agora. Então, gente, apesar dessa brincadeira aqui, todos nós sabemos a importância das hand traps, porque como eu falei, elas são mais rápidas, né? E no Yu-Gi-Oh! Isso é questão de ser mais rápido, mas dependendo do meta, as staples elas sobressaem muito. Por exemplo, no meta de agora, nós estamos vendo cada vez mais decks no meta se garantindo em volta de staples. Por exemplo, eu posso falar Dino e Prankids. Dino e Prankids conseguem usar Mystic Mine de uma forma incrível, e essa staple é capaz de parar decks que nenhuma hand trap pode parar. Fora que, caso seu oponente já tenha um campo formado, a Dark Runomori e a Lightning Stone vão acabar com o campo deles. Então depende muito do meta. Mas é claro, né, que no meta anterior, onde tinha Virtual World, né, onde nosso Mark já jogava de Virtual World, a Hand Trap sobressaiu, não é mesmo, Mark? Nós tinha aí Dryton, tinha Virtual World, ali por fora tinha o Dragon Link e o Draw basicamente matava o Dryton, que o Dryton fazia muita busca. E no Virtual World, a Lanceia pegava uma parte ali do Virtual World, mas ele ainda jogava, mas não fazia aquele campo full. Então a gente tinha hand traps muito específica pro formato passado. Agora, pro formato atual, como ainda o formato ainda está se formando, muitos decks está tendo muito deck diferenciado. Então a gente não vai ter muita hand trap para basicamente todos os decks. Você não vai conseguir colocar 30 hand trap no seu deck. A não ser que seja, né, um Eldritch Zoo aí que consegue jogar com muitos hand trap. Mas fora isso, muitos decks conseguem jogar no máximo aí 9, 12 hand traps. E as staple acaba sendo melhor nesses decks, já que a staple vai ter um impacto maior no jogo, né? Como as hand traps, a maioria é 1 por 1. Exatamente, né? Tem muitos decks que não tem espaço para tech cards. Então ele tem que usar o mínimo possível. Então se você vai usar o mínimo possível, você tem que usar o mais eficiente possível, né? Você não pode dar muito. Agora, se o deck tem muito espaço para tech, interações de 1 por 1, né, são bem-vindas. Como por exemplo o Zodiac e o Eldritch, que eles se garantem sozinhos, conseguem usar muitas hand traps. Bom, e é isso, né? Chegamos aqui pro final, fizemos aí um grande comparativo de hand traps versus staples. Espero aí que vocês tenham entendido e compreendido. Deixem aí as suas opiniões nos comentários, né, do que vocês preferem, hand traps ou staples, ou os dois ao mesmo tempo. Algumas considerações finais, Reatal Master? Eu acho, né, que vai depender do meta e do que você for pegar. Mas eu, sinceramente, eu não gosto de hand traps, né? Eu falo isso em vários vídeos meus. Pra quem me acompanha sabe que eu não gosto, pelo fato simplesmente de que caso você saque ela depois que o oponente já fez o campo, ela fica noite. Eu tenho uma raiva de quando eu puxo uma Ashe, depois que seu oponente já fez tudo, já buscou, eu vou lá e puxo uma Ashe. Dá uma raiva, mas enfim. Quem gosta de hand trap, que use hand trap, né? É isso, pessoal, vão lá. Visitem meu canal, quem não me conhece, certo? Eu falo sobre vários assuntos, mas principalmente sobre rituais, tá certo? Muito obrigado, Mark, mais uma vez aqui pela parceria, né? E até a próxima. Obrigado aí por participar, Master. Não esqueça de dar uma passada lá no meu Instagram, eu sempre posto conteúdos diários de Yu-Gi-Oh! E se você curtiu desse vídeo, não esqueça de like para ajudar no canal. E se você é novo por aqui, se inscreva. Temos notícias e curiosidades toda semana aqui neste canal. E é isso, galerinha. Eu sou o Mark Shadow e nos vemos na próxima.